Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem nada a fazer isso. Criança sabe o quê? Criança sai daqui. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vamos lá, sai daí. Sai daí, sai daí. Vocês podem falar conosco, nós sabemos explicar a nossa situação. Vai investigar a criança para o quê? Falam conosco, nós vamos responder. Estas crianças são impedidas de usufruírem dos seus direitos. Elas têm sido usadas para pedir esmola nas ruas, correndo o risco de até serem atropeladas na via pública. No período da manhã, o cenário é diferente. Passeios da cidade sem crianças, apresentando estar tudo bem. Já nas noites, o cenário é outro. Crianças dormem ao relento e algumas o papelão serve de cama. A imagem revela por si uma vida bastante sacrificada. Para o acadêmico Anastácio Tijô, a situação é preocupante, não só para o governo, mas para a sociedade moçambicana no geral. No entendimento de Tijô, o tecido social é que fica fragilizado. Preocupa ao governo, preocupa a várias organizações que trabalham para combater esta problemática e que até um certo ponto pode trazer uma imagem pálida, quer em Moçambique, quer nas províncias, onde, no entanto, se faz sentir este fenômeno. E na Beira é visível, a partir dos corredores, se você sai no chapa, no carro individualmente, vai encontrar este fenômeno de qualquer maneira. Então, isto traz uma imagem muito negativa a uma cidade ou a uma segunda maior cidade de Moçambique. Então, é uma situação que é preocupante e traz, como eu disse, uma imagem pálida ao nosso país. Já para o sociólogo e docente universitário Pedrito Cambrão, o fenômeno da mendicidade deriva principalmente da pobreza e o país precisa adotar algumas políticas para minimizar a mesma. E nisto, as pessoas mais desfavorecidas, os mais pobres, são relegados para o último plano. As políticas sociais, que são políticas públicas, que têm a ver com intervenção social ou políticas de proteção social, não têm sido evidenciadas. Ouvimos falar de políticas económicas, macroeconómicas, políticas turísticas, isso sim, mas políticas sociais, que são políticas de proteção social, sobretudo para as pessoas mais desfavorecidas, infelizmente essas não têm acontecido como acontecia quando vivíamos num Estado social, assistencialista, em que a primeira preocupação do Estado é servir a sociedade, sobretudo servir os mais desfavorecidos. Então, sobrevive o mais forte, e o mais forte é aquele que tem o capital, e são poucas pessoas que têm o capital, e sobretudo nos países em vias de desenvolvimento, e olhando para a nossa realidade moçambicana, passamos por guerra de 6 anos, passamos por guerras intermitentes, o nosso PIB é baixo, somos dos 10 países mais pobres do mundo, é só imaginar. Então, a tendência é gravosa, é abominável. É dentro disso, e olhando para a nossa realidade, a nossa cultura, que apesar desta pobreza, desta precariedade, como africanos, a tendência de ter sempre mais filhos, mesmo dentro da pobreza, porque os filhos são uma bênção, mas nós estamos à altura de fazer face a esses filhos. E, infelizmente, o Estado que devia fazer face àquelas pessoas que não têm condições também está, digamos, ausente, é um Estado ausente. Por isso se apregou hoje a existência de uma sociedade de providência, já que o Estado de providência está ausente. O que é sociedade de providência? É que na ausência do Estado providente, deve ser as organizações de sociedade civil, as organizações não governamentais, organizações filantrópicas, como a Igreja, que devem fazer face a isto. E notamos isso. Tem sido a Igreja, ONGs, que muito apoiam a área de saúde, a área de educação e até a área de proteção social. Então, dentro do capitalismo selvagem e não do capitalismo social, porque o capitalismo social produz e tem a responsabilidade social. O capitalismo celular produz é mais para engrossar o ego dos capitalistas e deixa muitas pessoas à deriva, entregue à sua sorte. Então, se essas pessoas estão entregues à sua sorte, não conseguem entrar no sistema meritocrático capitalista, caem no desespero, caem na desgraça, são marginalizadas. Então, daí que os pais não têm condições para lidar com os filhos que trazem à vida. Então, esses filhos, porque passam fome, passam sede, o que fazem é também procurar sobreviver. Então, temos uma sociedade de sobrevivência,
por conta de ser uma sociedade também qualquerizada, por conta do capitalismo selvagem, a tendência é as pessoas procurar a sua sobrevivência. E nesta procura de sobrevivência, não são apenas os pais que vão às ruas à procura de sobrevivência, são também os filhos que vão à rua. Então, muitos desistem de ir à escola, não porque não gostariam de estudar, mas porque passam fome. Por outro lado, Cambrão diz que o governo preocupa-se mais em aprovar leis do que servir ao povo que o elegeu. Vivemos num mundo do capitalismo selvagem, que coloca muitas pessoas na selva, entre aspas, e poucas pessoas na relva. Isto é, muitas pessoas a viver do pão que o diabo amassou e poucas pessoas a viver a grande francesa. Ou seja, o capitalismo se preocupa pelo capital e não pelo social. Então, a tendência é mais ou menos a lei da selva, a sobrevivência dos mais fortes. O Estado devia ser um Estado social, um Estado de providência, um Estado assistencialista, virou apenas um Estado legalista, um Estado que está ao serviço do capital e, sobretudo, dos capitalistas. Um Estado que está mais para aprovar leis, um Estado que está mais para defender interesses dos capitalistas. Um Estado, se diz, um Estado policial. Os nossos entrevistados defendem que o Executivo deve pensar em novas políticas para fazer face ao problema de mendicidade no país. Dados do Unicef revelam que pelo menos 10 milhões de crianças enfrentam o dilema da pobreza em Moçambique. O que se deve fazer? Há muita coisa que se deve fazer, entre elas, criar condições para que os pais tenham o mínimo, o pão de cada dia, haja pão em casa. Embora alguém tenha dito que temos 2 refeições por dia em Moçambique, sabemos que isso é utópico. É preciso criar condições para que os pais tenham o pão de cada dia. E se houver pão em casa, então é possível ter a criança em casa. O segundo ponto, aliado a este, é preciso criar centros de acolhimento das crianças. As confissões religiosas e algumas organizações de sociedade civil têm feito isto. Criar espaços para acolher as crianças. Porque essas crianças precisam não só ser acolhidas num espaço físico onde há comida, mas também com um espaço de educação, de transmissão de valores humanos, éticos e até patrióticos. E precisam de entrar na consciência de que amanhã serão adultos. E a vida que estão a levar na rua não é das melhores. Pode ser até uma vida fácil depois, porque não há leis, não há normas, fazem e desfazem, mas é preciso trazer as crianças, educá-las, não só transmitir conhecimentos científicos, académicos, tecnológicos, mas, sobretudo, a formação humana, a educação cívica, a educação moral, a educação patriótica. Então, aí precisaríamos do Estado, de organizações da sociedade civil que acolham as crianças e sejam educadas. Outro ponto não menos importante é que, apesar da nossa pobreza como Estado-nação, é preciso criar políticas de redistribuição. Isto é, o pouco que temos sirva para todos. Em proporções diferentes, obviamente. Mas quando há uma franja da sociedade, à custa do erário público, que vive a grande francesa e outras pessoas são entregues à sua sorte, há aqui uma questão de injustiça social. Então, é preciso que a justiça social seja potente nas políticas governamentais e que a questão de precariedade, de pobreza, seja levada em consideração como um assunto muito sério. E veja só que vivemos num cenário de manifestações pós-eleitorais, sobretudo as vandalizações, em parte pode ser fruto de falta do pão de cada dia, até porque é isso que se reivindica, mas também pode ser esta falta de educação no respeito da res pública. Então nós precisamos de um Estado responsável, de um Estado transparente, de um Estado solidário e compassivo, de um Estado que olha para a formação, para a educação, como pilares para uma sociedade civilizada e não uma sociedade qualquerizada. Existem políticas, mas existem também falhas. Então, o governo é chamado a tentar compreender por que, mesmo existindo essas políticas que são introduzidas para combater este mal, mas o mal permanece na cidade da Beira ou em todo Moçambique. Daí é que se pode, no entanto, se ter um resultado para criar novas políticas para adequar a esta realidade. Então, o governo é chamado à responsabilidade a fazer estudo multissetorial
para compreender, como eu disse há pouco tempo, e depois daí criar novas políticas para ver se não pode, no entanto, diminuir esta questão ou este fenômeno da mendicidade na Beira e no Moçambique em geral. O que se entenda, o que está a falhar, porque não se pode fazer um documento no contexto europeu ou americano para vir adequar na África. Diz-se que problemas locais, soluções locais. Então, há uma necessidade intrínseca do governo fazer um estudo de base. Isso quer dizer, se estamos a discutir sobre a mendicidade em Nampula, fazer um estudo de viabilidade em Nampula, atendendo à condição daquele sítio. Se estamos a fazer um estudo da mendicidade na Beira, o governo é chamado a fazer um estudo multissetorial, tentar entender o contexto cultural, o contexto econômico, tentar entender por que aquela criança está na rua, porque existem vários fatores aqui, como eu disse, que é a questão do desemprego, a questão das crianças perderam os seus pais ainda muito cedo, a questão de não ter oportunidades de estar na escola, a questão de não ter informação que, por exemplo, existem agremiações que trabalham neste sentido e que deviam receber ajuda a partir destas agremiações. Então, quando se fazer este trabalho, daí acredito que se poderá conhecer novos tempos, novas resoluções sobre este fenômeno que acaba apoquentando a nossa província e não só Moçambique. E outro quesito sabemos que a cidade da Beira, nós tivemos 2 ciclones que passaram aqui e uma criança ou um indivíduo que passou aquele ciclone nas ruínas da Beira, claramente que ele não vai ter condições psicológicas de ter um posicionamento social. Então, é preciso saber como é que, por exemplo, as pessoas que quando passou o ciclone viviam nas ruínas, como é que estão hoje? Porque se for a ver, depois da passagem do ciclone, o número de mendigos ou o número da mendicidade na Beira subiu. Por quê? Pode estar associado a esta problemática que eu estou a lançar. Por isso que quando passou o ciclone Idai, muitas organizações internacionais tentaram criar estratégias de modo que se fizesse um acompanhamento psicossocial a indivíduos residentes na cidade da Beira. Então, é preciso entender o que se fez, como é que se fez e como é que está agora. E é daí que, no entanto, essas políticas até um certo ponto poderá resultar para trazer possíveis soluções da questão da mendicidade na cidade da Beira. As fontes mencionaram vários fatores que influenciam essa problemática e no topo está a pobreza nas famílias. E defendem que o governo deve rever as políticas existentes no país de modo a acabar com essa situação.